Após o início de negociações na Arábia Saudita, a Ucrânia apoiou uma proposta apresentada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio para um cessar-fogo provisório de 30 dias com a Rússia. Na reunião, os representantes dos Estados Unidos concordaram em suspender as restrições impostas à ajuda militar e de inteligência aos ucranianos. Vamos ver alguns trechos da declaração conjunta dos dois países. Abro aspas. A Ucrânia expressou prontidão para aceitar a proposta dos Estados Unidos de promulgar um cessar-fogo imediato e provisório de 30 dias que pode ser estendido por acordo mútuo das partes e que está sujeito à aceitação e implementação simultânea pela Federação Russa. Os Estados Unidos comunicarão à Rússia que a reciprocidade russa é a chave para alcançar a paz. Os Estados Unidos suspenderão imediatamente a pausa no compartilhamento de inteligência e retomarão a assistência de segurança à Ucrânia. Olha, que fique bem claro, vou fazer um parêntese aqui. Se alguém tinha dúvida de que aconteceu uma pausa, certo, Duda Teixeira? Está aí a confissão, está por escrito. É a declaração conjunta de Ucrânia e Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos vão retomar, quer dizer, vão suspender a pausa, portanto, vão retomar o compartilhamento, é porque houve uma suspensão. É porque fala, é melhor vocês concordarem aí com a gente e tal, senão a gente vai tirar tudo e aí vocês ficam vulneráveis. Porque nós apontamos aqui no Papo Antagonista que isso era grave. Era uma forma até de extorsão, de chantagem. E gerou problemas gravíssimos, talvez fatais, pelo menos de acordo com as estimativas de mortes durante esse período nos bombardeios russos. Então a Rússia continuou bombardeando a Ucrânia estava sem a ajuda de inteligência e militar americana e ela foi prejudicada. Só para registrar, porque os métodos importam e aqui a gente avalia eles também. Aqui a gente os avalia. Vamos continuar na leitura. As delegações também discutiram a importância dos esforços de ajuda humanitária como parte do processo de paz, particularmente durante o cessar-fogo acima mencionado, incluindo a troca de prisioneiros de guerra, libertação de detidos civis e o retorno de crianças ucranianas transferidas à força. Aliás, mais um parêntese. As crianças ucranianas transferidas à força foram as que levaram o Tribunal Penal Internacional a condenar Vladimir Putin, ditador russo, como criminoso de guerra, pelo sequestro de milhares de crianças ucranianas. Então isso está ali previsto nessa proposta. Por fim, vamos para o próximo slide. Os presidentes de ambos os países concordaram em concluir o mais rápido possível um acordo abrangente para desenvolver os recursos minerais essenciais da Ucrânia, para expandir a economia do país, compensar o custo da assistência americana e garantir a prosperidade e a segurança da Ucrânia a longo prazo. Fecho aspas. A gente tratou disso aqui também, né, do Donald Trump querendo ali os minérios ucranianos em troca dessa ajuda e impondo isso de uma maneira bastante hostil e agressiva, principalmente naquela reunião no Salão Oval da Casa Branca com o Zelensky. No X, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre o acordo. Nós separamos aqui alguns trechos da declaração, pode colocar na tela, aspas. Nesta reunião com os americanos, a Ucrânia propôs 3 pontos-chave. Silêncio nos céus, interrompendo ataques com mísseis, bombas e ataques de drone de longo alcance. Silêncio no mar, medidas reais de construção de confiança em toda essa situação, na qual a diplomacia está em andamento, que significa principalmente a libertação de prisioneiros de guerra e detidos, militares e civis, e o retorno de crianças ucranianas que foram transferidas à força para a Rússia. Aliás, tudo isso o Zelensky já vinha defendendo que acontecesse no próprio X. E agora ele está dizendo que, na reunião, esses pontos fizeram parte da proposta da Ucrânia. Continua. Durante as negociações de hoje, o lado americano propôs dar um primeiro passo ainda maior, um cessar-fogo provisório total de 30 dias, não apenas interrompendo ataques com mísseis, drones e bombas, não apenas no Mar Negro, mas também ao longo de toda a linha de frente. A Ucrânia está pronta para aceitar essa proposta, vemos isso como um passo positivo e estamos prontos para tomá-lo. Agora cabe aos Estados Unidos convencer a Rússia a fazer o mesmo. Se a Rússia concordar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente. Fecho aspas. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, que tem feito ótimos comentários no X sobre essa guerra, comentou o acordo. Aspas. Parece que os americanos e ucranianos deram um passo importante em direção à paz, e a Europa está pronta para ajudar a alcançar uma paz justa e duradoura. Fecho aspas. O acordo acontece horas depois de a Ucrânia realizar um ataque massivo com drones em Moscou,
portanto, em território russo. E segundo autoridades russas, pelo menos 3 pessoas foram mortas e outras 18 ficaram feridas na região mais ampla da capital do país. A gente fez essa cobertura desse ataque com drones, na verdade um contra-ataque. A Ucrânia está sendo invadida, ucranianos estão sendo mortos pelos bombardeios russos e eles foram lá para falar, ó, se continuar a gente vai atacar vocês também. E isso bem na véspera desse encontro, que claro, tem uma simbologia, tem uma questão estratégica sobre a qual o Duda Teixeira escreveu na Cruzoé. Bom, Felipe, essa negociação ela acontece entre americanos e ucranianos, os russos não participaram. Segundo esse comunicado e o que o Zelensky fala, os americanos é que levaram essa proposta de cessar-fogo de 30 dias. Já ouvi gente falando que seria mais uma ideia dos ucranianos que os americanos encamparam, e aí agora o Mike Waltz, do governo americano, vai bater lá na porta do Kremlin e falar assim, olha, Vladimir Putin, você se interessa, né? O que você acha aqui de suspender a guerra por 30 dias? Provavelmente a gente vai ver a resposta que o Putin tem para dar já nas próximas horas ou nos próximos dias, a depender da cobertura da mídia estatal russa, né? A gente já vai ter uma ideia se a Rússia vai topar isso ou não. Se a Rússia topar, provavelmente é um sinal de que a Rússia não está assim tão forte, e aí a Rússia realmente entende que precisa parar essa guerra, porque a guerra, com a paz agora, a Rússia sai melhor do que continuar a guerra, né? Então, se a Rússia topar, é um sinal de que a Rússia está fraca. Agora, ao contrário, se a Rússia não topar e falar que vai continuar com a guerra, o que é uma possibilidade que existe, aí é bem mais complicado, porque a Rússia pode entender que se ela permitir um cessar-fogo de 30 dias, vai ser uma história parecida com aquela que tinha em Israel na faixa de Gaza, né? O Hamas pediu um cessar-fogo e era só ali um pretexto para se rearmar. E Israel não permitiu, e não permitiu porque sabia que tinha que continuar a guerra, né? O Putin não tem que prestar contas para ninguém e pode muito bem querer continuar. Que o assunto é super complicado, né? Mas enfim, a Rússia aparentemente, eu conversei hoje com um analista militar, que é o Ricardo Cabral. Ele tem um site que é História Militar em Debate. Estava conversando com ele e ele falou assim, Duda, todo dia a Rússia lança de 100 a 200 mísseis e drones contra a Ucrânia. E a Ucrânia até fez hoje de madrugada um ataque a Moscou com 300 drones, mas a Ucrânia não tem essa capacidade que a máquina russa tem de fazer todos os dias de 100 a 200 drones e mísseis, né? E se diz aí que a Rússia está se preparando para aumentar ainda mais essa capacidade, que tem gente que pode chegar a 500 por dia. Então a Ucrânia realmente está numa situação difícil. Então, o cessar-fogo, eu falei ali do Hamas, né? O Hamas queria um cessar-fogo para poder se rearmar, e Israel continuou com a guerra. Agora, a gente pode imaginar que é mais ou menos a mesma situação da Ucrânia. É claro que a Ucrânia foi invadida, né? Não se compara a Ucrânia com o grupo terrorista, com o Hamas, mas tem uma questão de estratégia aí que é buscar um cessar-fogo para dar uma respirada e conseguir se rearmar. E o que o Ricardo comenta é que mesmo os Estados Unidos retomando a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência, a Ucrânia ainda assim vai estar numa situação muito difícil. Então, o Putin pode fazer um cálculo que, olha, não tem por que eu cessar um fogo se eu estou ganhando a guerra. Então, é o que a gente vai ver nas próximas horas, nos próximos dias. Se o Putin falar cessar fogo não é comigo, essa guerra continua, é um sinal de que a Rússia está mais forte do que a gente imagina. Se ele aceitar o cessar fogo, talvez porque ele esteja mais fraco do que a gente imagina. Agora, a gente tem que frisar que a Ucrânia, na prática, foi chantageada pelos Estados Unidos, que retiraram ali a colaboração de inteligência e certo suporte militar, e isso favoreceu bombardeios russos.
Então, a Ucrânia fica encurralada e precisa aceitar o acordo de cessar-fogo também porque os Estados Unidos podem eventualmente retaliar, que era o que o Donald Trump estava fazendo, o Volodymyr Zelensky, com essa retirada, que deixa a Ucrânia pelo menos momentaneamente vulnerável, já que eventualmente ela pode receber ajuda de outros países, e isso é colocado por diversas ONGs ucranianas como ajudas que poderiam até eventualmente sobrepujar essa necessidade de apoio americano. Mas claro que há toda uma discussão sobre isso, se a Ucrânia resistiria sem o apoio dos Estados Unidos. Fato é que para substituir aquilo que os Estados Unidos pode fornecer também leva tempo. Então, é interessante para a Ucrânia, pelo menos, esse cessar-fogo provisório de 30 dias. Agora, eu citei que o Donald Tusk, o primeiro-ministro polonês, tem feito bons comentários no X, e eu peguei um dos últimos aí que ele fez só para ilustrar, que ele falou: liderança verdadeira significa respeito por parceiros e aliados, mesmo pelos menores e mais fracos, nunca arrogância. Caros amigos, pensem nisso. Teve 2.700.000 visualizações, né? E isso foi na decorrência aí de todo aquele embate do qual a gente tratou ontem e de que eu tratei no domingo no portal, do Elon Musk fazendo determinados comentários, inclusive sobre o desligamento do serviço Starlink, né, da empresa dele, da qual ele é CEO, a SpaceX. Não quer dizer assim que ficou exatamente configurada uma ameaça, mas o Musk falou ali que se desligasse toda a linha de frente deles, né, dos ucranianos, ficaria vulnerável, entraria em colapso, né, foi uma palavra até mais forte que ele usou. E aí depois veio o Marco Rubio e aí respondeu a um outro líder político polonês, né, o ministro das Relações Exteriores, dizendo que ele deveria agradecer, etc. Então, assim, a gente tem visto Donald Trump já fez fazer esse tipo de comentário arrogante em relação a determinados aliados menos poderosos, e nós criticamos aqui no Papo Antagonista. E é exatamente o que o Donald Tusk está fazendo ali na rede social, Duda Teixeira. Acho que os métodos importam, né? Talvez não seja necessário sempre essa empáfia para você conseguir determinado resultado. Exato. Me parece que há um exagero retórico, uma afetação de superioridade que lembra alguns populistas brasileiros. Exato. O recado do Tusk ali é: aliado apoia, né? É o que a gente espera dos aliados e não ficar arrumando problema. O Trump sempre diz ali que, olha, o Putin jamais teria começado essa guerra na Ucrânia se eu fosse presidente, né? E o que ele quer dizer com isso? Que o Putin ficaria meio com medo, né, de iniciar uma guerra na Ucrânia se o Donald Trump tivesse presidente na Casa Branca. Então, seguindo esse raciocínio, a gente imagina que assim que chegar essa proposta de um cessar-fogo de 30 dias lá no Kremlin, o Putin vai assinar, certo? Porque ele teme ali o Trump agora na liderança da Casa Branca. Agora, e se o Putin continuar com a guerra? Aí vai ser interessante. Bom, primeiro vai ser uma lástima, a gente vai ter um impacto em vidas humanas gigantesco, muito mais ucraniano fugindo da Ucrânia, mas a gente vai acompanhar também o efeito que isso vai ter nos Estados Unidos, né? O Trump que diz ali que tem uma influência no Putin, que o Putin tem medo dele, não começaria a guerra se ele estivesse na Casa Branca, mas e se o Putin continuar essa guerra até o fim, né? Como aparentemente ele está se preparando para fazer? Aí vamos acompanhar.